VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Dúvida dos inscritos, VBA. Na aula de hoje vamos estar gravando sobre a dúvida de 3 inscritos aí do nosso canal. O Cícero Lobo, o Marcelo Adriano e o Adriano Mille. Basicamente os 3 pedem para que a gente grave um vídeo sobre o mesmo assunto. Observe a dúvida do Cícero. Gostaria do código de, ao invés de deletar, recortar os registros e copiar em outra planilha, tipo Plan 1, recorta e copia na Plan 2. Caso você não tenha visto a nossa série de vídeos, acompanhe. Então o que a gente vai tratar aqui, pessoal? A gente vai estar tratando de, ao invés de, por exemplo, o status está concluído e ele excluir apenas, ele vai excluir, porém vai estar armazenando esses dados para futuras pesquisas, certo? Vai estar armazenando os dados excluídos da plan atual e armazenando em outra plan específica. Para você não ficar sem entender o assunto, assista às aulas anteriores. Excluir registros de acordo com o critério e exclusão de registros direto da planilha com mais de um critério. Curso de Excel VBA, nossa playlist do canal Programador Excel VBA. Bora para a aula. Bom, aqui eu tenho o meu arquivo. E observemos que eu tenho nada registrado na guia histórico. Porém, na guia registro, onde eu vou estar trabalhando, eu tenho alguns dados. Eu tenho o número da ordem, eu tenho a coluna da data, a coluna do status, se a minha ordem está em aberto ou concluída. Eu tenho o meu executor e o meu total. E qual é a ideia aqui, pessoal? Que conforme eu clique em um botão, o que tiver como concluído seja excluído desta lista. E ao invés de ser perdido esses dados, eles sejam armazenados nesta guia aqui, certo? Então como é que a gente faz isso? Vou copiar esta forma aqui, no caso. Ela ainda não tem codificação. Vamos estar codificando juntos. Vou copiar ela. Vou inserir aqui nesta planilha, nesta guia no caso. E vamos estar programando juntos. Então a ideia é ele verificar aqui na minha coluna C da minha guia registros, o status concluída e excluir esses registros desta guia e salvar nesta guia aqui, na guia histórico, para futuras pesquisas. Como é que a gente faz isso? Vou clicar com o meu botão direito em armazenar ordens, clico em atribuir macro e clico em editar. E agora vamos programar juntos. Observe que já tem uma macro aqui, apenas que faz a limpeza, certo? Nos dados, na minha guia histórico. Vamos estar programando aqui os dados que vão ser armazenados na planilha, na guia histórico. Vou arrastar aqui para o lado e vamos programar juntos. Antes de tudo, vamos declarar nossas variáveis de praxe, din, linha atual. Aqui eu posso tanto declarar do tipo inteira, pois vou trabalhar com números inteiros, ou como long. Long, pessoal, é quando você vai trabalhar com muitos dados. Neste caso aqui, eu vou trabalhar com long, porém tenho poucos dados. Mas vamos partir da ideia que eu tenho bastante dados, então eu vou deixar como long. Vou declarar outra variável do tipo long, chamada última linha, as long. E uma terceira variável do tipo worksheet, pois vou setar minha guia. Vou chamar ela de W, as worksheet, sua classificação. Então eu tenho uma variável chamada linha atual, uma última linha e uma variável chamada W. Vou setar a minha variável W como sheets, que quer dizer guia. Como é o nome da nossa guia aqui que estamos trabalhando? Registros. Então eu tenho que digitar conforme está nela, certo? Primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, entre aspas duplas e entre parênteses.
Então, a partir desse momento, o VBA entende que W é o mesmo que registros. Agora, eu vou precisar, pessoal, que eu pegue a quantidade de valores que eu tenho nessa guia registros. Como é que eu faço isso? Eu pego a minha variável última linha e atribuo ela o quê? W, que é o mesmo que registros, no caso, ponto user range, ou seja, o intervalo usado, ponto rows, que quer dizer linhas, ponto count, ou seja, ele vai fazer a contagem das linhas do intervalo utilizado, certo? Ou seja, eu tenho de linha 1 a linha 11. Então ele vai fazer essa contagem aqui e vai armazenar esse valor aqui na minha variável última linha. Por que eu preciso dessa informação? Para eu poder fazer um loop, certo? Meu loop vai iniciar de um valor e vai ter que terminar na minha última linha. Que no caso, a minha última linha é a contagem dos registros da minha plan registros. Vou dizer que minha linha é igual a 2. Aqui eu esqueci de declarar uma variável, certo? Dim, linha as integer. Como eu não estou trabalhando com opt explicit, pessoal, essa variável linha aqui, ele ia passar despercebido, certo? Mas é sempre bom declarar as variáveis. Essa variável linha aqui, nada mais é do que é a variável que vai estar armazenando a contagem dos registros, porém da guia histórico. Observe que a minha guia histórico, eu só possuo o cabeçalho, certo? Então ele vai estar armazenando esse valor a partir da linha 2, onde eu vou querer que ele faça a colagem desses dados. Vou voltar aqui para a guia registros, em Visual Basic. Então vamos lá. Só reforçando que a última linha é relativa à guia registros. A variável linha é relativa à guia histórico. E agora vamos fazer o nosso laço, certo? Na realidade eu vou trabalhar com o it para facilitar mais o código. O it w, que nada mais é do que a nossa guia registros. Então eu estou dizendo o que? Com w, que é o mesmo que com registros, for linha atual é igual a 1 e vai até to, que quer dizer vai até o que? Minha variável última linha. Então o for quer dizer faça da linha atual, que é a minha variável que começa com o valor de 1 e vai até a minha última linha, que é a minha última linha, a contagem dos registros da minha guia registro. Então, enquanto ele for fazendo este laço, ele vai sendo executado. Depois de eu fazer a contagem, eu preciso fazer uma verificação na minha coluna C, se o valor que eu estabelecer é igual ao valor que estiver na linha atual. Como é que eu faço isso? Utilizo o if. If, que quer dizer se o quê? Se cells linha atual na coluna, qual é a coluna? Coluna C. Na minha coluna C foi igual ao status concluído. Então basta eu informar aqui o nome concluída. Coloco o tem, que quer dizer então. Ou seja, se o valor que tiver na minha cells da minha linha atual, certo? Minha linha atual começa com o valor de 1. Da coluna C, que é a coluna que está meu status, foi igual a concluído, então ele vai fazer alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Minha sheets. Como é o nome da minha guia que vai estar armazenando meus dados após serem excluídos? A guia histórica, ou seja, sheets histórico, fecho aspas duplas, fecho parênteses, ponto cells, abro parênteses, minha variável linha, que começa a partir do valor de 2, certo? Qual é a coluna? Na coluna 1. Por que coluna 1? Porque ele vai fazer a colagem nesta coluna aqui, certo? Na coluna do número da ordem. Fecho o meu parênteses e digo que o que tiver após o parênteses,
após o sinal de igualdade, está sendo atribuído a guia histórico, certo? E o que é que eu vou atribuir a ela? Ponto Cells, linha atual, a coluna 1. Então entenda uma coisa, ponto Cells é relativo à guia registros. O que que eu estou atribuindo à guia, o que eu estou atribuindo à minha guia histórico? O valor que tiver na minha, o valor que eu estiver atribuindo à minha guia registros. Ou seja, ele vai verificar, por exemplo, aqui nesta coluna aqui, nesta linha atual, se o valor é concluído. Se não é, ele não vai fazer nada. Caso seja, ele vai passar para a próxima linha. E o que é que ele vai fazer? Se ele verificar que na linha atual, por exemplo, na linha 3, o status é concluído, ele vai pegar o valor da minha linha atual, que é o valor capturado da minha guia registros, da coluna 1, e vai armazenar agora na minha guia históricos, na linha, que é a parte da linha 2, na coluna 1. Ou seja, ele vai basicamente pegar esta informação aqui, observe, e vai colar aqui, ó. E assim ele vai para as demais colunas. Então vamos programar as demais colunas. Entendendo isso, basta eu copiar esta mesma informação aqui e a lógica é a mesma, pessoal. Como eu tenho 5 colunas, eu vou copiar as 5 colunas aqui e alterar apenas os valores. Aqui eu vou fazer a colagem na coluna 2 da guia histórico, na colagem na coluna 3 da histórico, na 4 e aqui na 5. Aqui ele vai pegar o valor que estiver na linha 2, porém da coluna registros, certo? Aqui dá 3, dá 4 e dá 5. Muito simples. Entendido isso? Após ele fazer essa colagem, eu vou dizer que minha linha é igual a linha. Lembrando que minha linha começa com o valor de 2. Então, minha linha que começa com o valor de 2, agora vai ser o valor de 3. Por quê? Porque se eu não fizer esse incremento, ele não vai passar para a próxima linha. Ou seja, ele vai sempre sobrepor a linha 2, certo? Entendido isso? Após ele fazer toda essa colagem, ele agora vai excluir o valor da minha guia registros. Como é que eu faço isso? Ponto rows, que quer dizer linha. Abro parênteses, informo qual é a linha, no caso a linha atual, que é a nossa variável, estamos trabalhando, ponto delete, ou seja, ele vai deletar o valor que estiver na minha linha atual, porém da minha guia registros. Caso o valor que estiver na minha coluna C não for concluído, ele vai passar para o meu else. Ou seja, dentro do else eu não vou colocar nada. Ou seja, então ele não vai fazer mais nada. Coloco o meu end if para fechar minha verificação. Coloco o nosso next, que pertence ao nosso comando for. Coloco no final linha atual, que é a nossa variável. Lembrando que não é obrigatório eu informar. É apenas uma boa praxe, certo? Linha atual e linha atual. Apenas estou informando que esse next pertence a esse comando for da linha atual. E aqui coloco o nosso end with para fechar nossa estrutura with. Caso tudo esteja correndo bem, vamos fazer a colagem perfeitamente dos dados. Só um detalhe. Como eu estou trabalhando aqui com valores de data e total, se eu não formatá-los, se eu não formatar esses valores antes de eu repassar aqui para a minha coluna data e total, ele vai passar como texto, certo? Então não vai passar o valor exato. Então vamos formatar antes. Então eu vou formatar o valor que tiver na minha coluna 2. Como é que eu formato? Após o sinal de igualdade, eu coloco o format, abro parênteses, após meu... Ou seja, ele vai formatar tudo que tiver aqui, boto vírgula, e aqui eu escolho a máscara que ele vai estar formatando. Como é uma data, eu quero que ele formate do tipo dia
mês e ano. Certo? E na minha coluna 5, que é a minha última coluna, eu quero formatar como valor moeda. Ou seja, eu coloco após o sinal de igualdade o format, abro parênteses, e após o meu parênteses aqui, eu abro aspas duplas, coloco vírgula, e aqui eu escolho o formato. Boto currency, que é o formato de moeda. E fecho meu parênteses. Ou seja, ele vai estar formatando a coluna da data e a coluna da moeda. Se tudo estiver correndo bem, vamos executar nossa macro. Vou dar apenas o Ctrl B para salvar o arquivo. E vamos lá. Vou clicar em armazenar ordens, ou seja, vou apenas trazer esse botão aqui mais para cima. E vamos lá, clicar em armazenar ordens. E observe que as ordens que estavam como concluídas foram excluídas de forma correta. Porém, vamos ver se foram armazenados na nossa guia histórico. E observe que foram armazenados perfeitamente, certo? Então perceba que a nossa macro está funcionando perfeitamente conforme foi pedido aí pelos inscritos. Só mais um bônus para vocês, para encerrar esse vídeo. Se eu quiser excluir com mais de um registro, certo? Perdão, com mais de um critério, como é que eu faço? Muito simples. Por exemplo, eu tenho aqui o status como concluído, certo? Se eu quiser mais de um status, basta eu colocar o ou, certo? Que quer dizer ou. Se eu quiser quebrar a linha, eu coloco o underline, dou um enter, e aqui eu informo novamente o mesmo comando aqui, ó. Vou copiar este comando, dou Ctrl C, coloco aqui na linha de baixo, e aqui altero apenas o status, a informação que eu vou comparar. Por exemplo, observe que eu só tenho em aberto aqui. No caso, eu vou botar em andamento. Ou seja, agora ele vai excluir tudo que tiver como concluído ou tiver como em andamento. Vamos colar alguns dados aqui para a gente fazer o teste. Vou colar aqui na guia registros. Observe que eu tenho em aberto, eu tenho em andamento e concluída, certo? Então a nossa macro vai recortar tudo que tiver como concluído, como tiver em andamento. Então vai deixar apenas agora na nossa guia aqui o que tiver em aberto. Então, ou seja, vai deixar apenas um dado. Vou aqui apagar apenas os dados aqui e vamos clicar em armazenar ordens. Bora lá? Então observe. Fez a colagem conforme queríamos. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.